Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Sextou com Terapia, o podcast da família brasileira. E hoje, com uma temática importantíssima, a sociedade do cansaço. 7 tipos de cansaço e como isso impacta a tua mente, o teu corpo e as suas emoções. Eu me chamo Alexandre Ximenes, sou terapeuta, psicanalista, ajudo pessoas a terem paz com a ansiedade, com a depressão. Também CEO da mentoria 100% Você, identificando e potencializando seus pontos fortes. Aqui abaixo está o link. Também trabalho com mulheres, tenho um trabalho específico com homens, especialista em traumas emocionais, mas gente como você. Você já me conhece. Antes de começar o tema e apresentar os meus convidados, tem 2 super convidados que são de casa, não são nem convidados mais. Eu gostaria de pedir que você curta, comente e compartilhe esse vídeo, porque a sociedade está cansada, está estressada. E hoje é um tema profundo que nós iremos, mais uma vez, simplificar para vocês. Vou passar aqui, primeiramente, o meu convidado, João Tesch. Por favor, dê as boas-vindas aí, João. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu sou o monitor do Alex e estamos aí para ajudar o máximo de gente que a gente conseguir. Essa é a nossa missão, né? E passar a bola agora para o Vinícius, que está aí também o nosso convidado, que não é convidado. Você é de casa, né? Vinícius. Bom dia, boa noite, boa tarde, independente da hora que a pessoa for ver. Hoje é um tema que se mistura até com vários temas que a gente vem trazendo há algumas semanas, né? Mas não tem jeito. É um tema que é muito atual, muito profundo, e a gente não quer aqui ficar de muita teoria, falando difícil. O nosso intuito aqui é simplificar para se tornar acessível e para as pessoas pensarem sobre esse assunto que a gente vai conversar aqui hoje, que a gente vai bater um papo e demonstrar essa necessidade que a sociedade está precisando de parar um pouco, de acalmar, de deixar as coisas se assentarem, porque está tudo muito acelerado. O mundo está acelerado, né? As pessoas estão cansadas. As pessoas já acordam cansadas. E eu acho importante a gente começar diferenciando aquilo que é cansaço e aquilo que é estresse. Cansaço é quando você acorda, por exemplo, você quero dormir mais 5 minutinhos, eu estou com aquela, não, quero dormir mais um pouquinho, eu estou cansado. Agora, quando eu estou estressado, com excesso de estresse, beirando a síndrome de burnout, cenas dos próximos capítulos, o que eu faço? Eu acordo, Vinícius, falo assim, coloca meu telefone no modo avião, porque eu não quero falar com ninguém. E é claro que nós iremos falar de cansaço. E para cada tipo de cansaço, Vinícius, existe um descanso. É muito importante a gente destacar isso. É claro que a gente vai falar um pouquinho também do livro A Sociedade do Cansaço, do grande filósofo Byung-Chul Han, e a gente vai batendo um papo e conversando um pouquinho. Tem alguma consideração introdutória que vocês queiram fazer? Você, Vinícius, primeiro, depois o João? Esse termo, né, sociedade do cansaço, tem a ideia mais de trazer a ideia de como nós, seres humanos, vivemos hoje em sociedade. Ele é do filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, e ele faz uma analogia, né? Ele trabalha com analogias. Ele pega a sociedade do século passado. Que tem um livro, inclusive, né? Tem um livro chamado Sociedade do Cansaço, exatamente. Que ele fala sobre a sociedade do século passado, e para explicar a sociedade do século passado, ele usa Foucault, ele fala. Ele usa como analogia o sistema imunológico, né? Que a sociedade do século passado, por viver em guerra, sempre nós contra eles, ele usa o sistema imunológico como analogia. É sempre o corpo tentando expulsar uma doença. E é assim que a sociedade vivia. Nós contra eles. Vamos sempre ter um inimigo em comum, e assim a sociedade ia. Disciplinadora, uma sociedade disciplinadora que punia quem não se adequava naquele momento. Então, assim, você tinha que trabalhar, você tinha que estudar, eles iam doutrinando o indivíduo. O indivíduo ele era punido se ele não cumprisse o que era determinado para ele. A sociedade do cansaço, que ele traz, né, de forma bem explicada nesse livro dele, ele fala que ela começa mesmo nos anos 70, mas o início marcante dela é o ano 2001, que é muito implementada pela tecnologia e pela sensação de que o tempo está acelerando.
O tempo está acelerando. O mundo, a gente sempre viveu num dia de 24 horas. Mas, antigamente, as pessoas faziam tudo em 24 horas. Hoje em dia, 24 horas parece que não dá para fazer nada. Será que as 24 horas não são as mesmas 24 horas? E para explicar essa sociedade do cansaço, ele fala sobre essa falsa sensação de liberdade que a gente tem hoje. Ninguém mais tem um disciplinador para tomar conta do que você faz, do seu horário de trabalho, te dando a punição. Você tem uma liberdade, você é o empreendedor de você mesmo. Mas ele descreve que isso é pior ainda, isso piorou. É a falsa sensação de liberdade, porque você... Quem nunca acordou, abriu os olhos e já se sentiu cansado? Ou então você trabalha o dia todo, você estuda o dia todo, chega no final do dia, você fala assim, cara, não produzi. Será que eu produzi mesmo? E vem aquela sensação de culpa. Porque não tem ninguém tomando conta de você. Que aí ele entra na autoexploração, que a falsa sensação de liberdade leva à autoexploração. E nada é pior do que você se autoexplorar, porque você mesmo vai se cobrar, você vai se sentir muito mal, e você vai comer, em vez de trabalhar 8 horas com alguém te disciplinando, você vai trabalhar 15, 16, estou trabalhando, estou rendendo, estou trabalhando, estou rendendo, estou trabalhando, estou rendendo, e você não tem mais tempo para nada, você não tem tempo livre, você não tem tempo para viver, você não tem tempo para fazer nada mesmo, fazer nada. Deixar ócio, não tem tempo para parar. O ócio, para o seu cérebro parar, para você ter tempo de pensar, para você ter o seu tempo criativo, né? Hoje não tem mais, porque você tem a autoexploração. Então ele fala que essa sociedade do cansaço, hoje, está atingindo patamares e que as doenças são neuronais. Não é mais a doença imunológica que você busca alguma coisa para tirar aquela doença de você. A doença neuronal, que é TDAH, depressão, ansiedade, transtorno de ansiedade. Essas doenças neuronais, você não tem como tirar. Ela faz parte do sistema. Ela faz parte do seu sistema. É o seu sistema contra você mesmo. Você não tem como expulsar essas doenças de lá. E ele debate muito esses temas, né, dessas doenças neuronais, da sociedade do cansaço, e traz essa comparação com o século passado, mas para a gente botar os dois no quadro e olhar. Realmente, né? Vamos comparar aqui como vivia a sociedade do século XX, uma sociedade mais disciplinadora, e essa sociedade de hoje, mais liberal, esse neoliberalismo, onde você é dono de você mesmo. Será que você é dono de você mesmo? Ou é só uma forma de... Ei, você é dono do seu tempo, tá? Mas produz aí o que você conseguir. Quem está se cobrando é você mesmo. Será que você vai conseguir não se cobrar em algum momento? A pergunta é, será que você é o autor da sua história, é o capitão do navio, ou você é apenas um marujo, um coautor? João, o pessoal está cansado? Você tem visto uma sociedade cansada? Uma sociedade de super-homens? Você gosta de falar sobre isso? Você tem visto pessoas, por exemplo, mulheres maravilhas em forma de homens, super-homens? O que você tem visto? Fala aí. Hoje em dia, se você virar para o outro e falar, pô, Alex, eu tô meio cansado, cara. O cara já vai te olhar assim com um semblante assim, quase que absurdo. Você é fraco. Como é que você fala que tá cansado? Nem filho você tem. Não pode você pode estar cansado, você não pode ficar cansado, não. Não pode você ficar cansado, produzir, né? Tem que produzir todo tempo. Toda hora. O cara é uma indústria, né, meu irmão? Produz todo tempo. É engraçado porque o Alex um dia ele me contou. Ele falou, cara, você está ocupado não é sinônimo de estar produzindo. Às vezes você não está fazendo nada e você está produzindo muito. Né? E aqui eu não estou assim, enaltecendo a você ser uma pessoa medíocre, uma pessoa leviana, ou que não gosta de trabalhar. Não é nada disso. A questão é que a gente descambou para o outro extremo. As pessoas elas trabalham excessivamente e conforme o filósofo Han falava, né? O filósofo sul-coreano, ele dizia que a sociedade ela está extremamente estressada e sobrecarregada de informações vazias. Por quê? A nossa cabeça, né, ela fica, infelizmente, né, por causa do advento da internet, né, ela trouxe coisas boas e ruins. Infelizmente, a nossa parte que toma decisões racionais, né, que é o nosso córtex pré-frontal, ele está extremamente sobrecarregado. Por quê? De informações vazias. Pelo fato da gente estar em contato constante com muita informação. A exemplo, ficar na frente do celular o tempo inteiro. Vendo, às vezes, informações que não vai te levar para lugar nenhum. Você não seleciona as informações que é relevante para a sua vida, para o seu crescimento, e fica o dia inteiro mexendo na internet, às vezes tendo contato com tela, e acaba sobrecarregando demasiadamente o seu córtex pré-frontal. Após que você em casa já chegou à noite e falou, nossa, minha cabeça está pesada, não consigo nem raciocinar direito. Esse é um exemplo do que o seu córtex pré-frontal está super sobrecarregado.
E é interessante isso, João, porque se o seu córtex frontal, a parte racional, ela está sobrecarregada, a tua tomada de decisão ela já está prejudicada, influenciada pela internet. Isso que o Vinícius falou, Exatamente. Isso que o Byung-Chul Han fala, um gênio, né, um filósofo, já está influenciada ou até mesmo, dizem alguns, né, que você está na internet ou comprando ou vendendo. Algumas pessoas falam isso, eu acho muito interessante. Essa utopia e ambivalência entre produtividade e estar ocupado, a gente precisa refletir sobre isso. Porque eu posso, cara, estar ocupado, meu tempo de 24 horas eu estou ocupado, mas sim, você produziu o quê? E tem algo que no livro Essencialismo, o autor, de uma maneira genial, ele fala e trata, que ele fala que o menos é mais. O menos é mais. É melhor, inclusive no livro tem uma frase interessantíssima, grava essa daí agora. É melhor você fazer 6 coisas 1000 vezes do que 1000 coisas 6 vezes. Porque aí você se torna um especialista. As pessoas estão querendo abraçar o mundo. Hoje nós temos mais informações, o nível de informação é absurdo, a gente não consegue absorver isso tudo, e acaba que você não grava nada, acaba que você não se torna especialista em nada, e você torna-se um formador de opinião que não tem base. Freud descreveu, em um dos seus livros, uma frase fantástica. Nós somos de carne, então por que nós queremos viver como homens de ferro? Então eu tenho que ter tempo para produzir, mas preciso ter tempo para descansar também. E as pessoas, como o Vinícius falou, foi no programa retrasado, você falou algo interessantíssimo, que o Pascoal falou, um grande filósofo também. As pessoas perderam a autonomia de ficarem sozinhas com elas mesmas. Hoje você ficar parado, por exemplo, não, vou descansar. É perigoso a pessoa se taxar como um vagabundo, como pessoa que, não, você não faz nada. E ela não sabe que a crença dela de merecimento está lá embaixo, porque se eu não descanso, como que eu vou produzir na segunda-feira? Se eu atendo de segunda a sexta, eu preciso descansar, eu preciso parar. E o menos é mais. Quando eu comecei a aplicar isso na minha vida, Vinícius, isso gerou um resultado tão grande em todos os aspectos. De espiritualidade, de mentalidade. E daqui a pouco nós vamos falar para você por que você não descansa. Porque para cada cansaço, seja físico, mental, criativo, existe um descanso. É muito importante a gente falar isso. E, Vinícius, o pessoal está acelerado, o pessoal acha que ter muita informação é ser inteligente, é ter sabedoria. Você tem algo para acrescentar aí? Quem não tem um amigo que você vai na rede social dele, está escrito assim, na identificação, né? Workaholic. Você comentou na padaria, né? As pessoas estão tratando isso como um adjetivo de qualidade boa. Eu sou workaholic, eu sou viciado em trabalho. Eu sou uma máquina de trabalho. Explodiu uma hora. As pessoas estão tratando isso. A gente está sendo levado a um ponto de acreditar que quem trabalha muito, quem só trabalha, é um cara exemplar. Exemplar para quem? Exemplar para quem? E vai muito no que o Byung fala. Ele fala exatamente isso. Que aquela falsa sensação de liberdade está fazendo a gente querer trabalhar 24 horas por dia. E quando a gente trabalha 24 horas por dia, a gente não tem tempo para nada mais. Então, ou a gente quer acelerar o que a gente faz para criar um espaço de tempo para viver alguma coisa fora do trabalho, ou a gente simplesmente não vai viver. A gente não vai viver se a gente continuar nesse ritmo. E isso está muito ligado também, vou tocar de novo aqui no assunto, redes sociais. Não dá para fugir. O positivismo, aquela positividade tóxica, excessiva, né? Que tem em rede social, que começa com Yes We Can, né? Nos Estados Unidos. Sim, eu posso, você pode. Se eu conseguir, você consegue. Nós podemos, que a gente vê isso, é um show disso em rede social. E a pessoa começa a assistir aquilo na rede social, se todo mundo consegue, eu não consegui, eu sou pior do que quem? E isso vai gerando uma... abaixo da média, eu tô abaixo da média. Eu tenho alguma doença, né? Porque todo mundo consegue. Você consegue, vamos lá, você consegue. Que aí troca o você deve fazer por você consegue fazer. Ó, você deve fazer isso e você consegue fazer isso. Eu estou jogando a responsabilidade para você. E quando eu falo para você, Alex, faz, você consegue. Eu posso estar te incentivando ou eu posso estar jogando uma pressão para cima de você que você vai se cobrar de uma forma
que se você não conseguir, você vai se sentir mal. E essa positividade o tempo todo vai gerando todo mundo muito exposto em rede social, todo mundo ali com a bunda na janela na rede social, porque hoje em dia é isso, né? Tá todo mundo expondo tudo que faz, a hora que toma café, o que tomou de café, a hora que vai no banheiro, a hora que não vai. Tem gente que posta no banheiro, cada um posta o que quer, mas... Eu já vi. E o pior que é verdade. Que é um dos pontos também que o Byung toca. Essa exposição excessiva também, esse narcisismo dessa sociedade de hoje, de postar o tempo todo tudo que faz. E você não desliga, não tem jeito, você não vai desligar. Se você tiver o tempo todo ligado no seu celular, e ele comenta que quando ele voltou para a Coreia do Sul, ele é radicado na Alemanha, quando ele voltou a passar um tempo na Coreia do Sul para lançar esse livro sobre a sociedade do cansaço, ele entrou no metrô e ele estava observando as pessoas. Ou as pessoas estavam dormindo sentado, ou seja, descansando onde não devia descansar, que é dentro de um metrô, ou estava enfiado no celular. E ele parou algumas pessoas para conversar e assim, cara, por que você está dormindo aqui? Para descansar do meu trabalho, porque eu estou indo para outro lugar fazendo não sei o quê. Então, assim, não teve tempo de descanso. E a gente precisa de descanso para tudo. Exatamente. Nós não somos máquinas. Inclusive, rolou um vídeo nas redes sociais esses dias de uma máquina que deixaram ela trabalhando. A própria máquina pifou. Pifou, explodiu. Se a máquina pifou, você imagina a gente. Existe o descanso do treino físico para quem quer treinar ou fazer uma musculação. O descanso também é treino. Você vai dormir. Tem um jeito, por incrível que pareça, né? Tem um jeito certo de dormir para descansar. Para tudo que a gente faz na vida, a gente precisa de um descanso. Porque se a gente não descansar, o nosso corpo uma hora vai pifar, não tem jeito. Pode não pifar enquanto a gente é novo, né? Você com 18, 19 anos, só fiquei até 5 horas na balada, 5 horas da manhã na balada, saí da balada, forte, fui direto. O sistema tá lá em cima. O sistema tá lá em cima. Mas o tempo vai passando. O tempo vai passando. E se não tiver descanso, a gente vai pifar fisicamente, mentalmente, espiritualmente. Vai cansar de todas as formas que você pode imaginar. Exatamente. E o cansaço físico? O Vinícius já falou aí. Acho que é algo muito importante sobre o cansaço físico. O cansaço físico é quando isso que o Vinícius falou. Fiz muito exercício, trabalhei demais. E um descanso é o quê? Eu preciso descansar, preciso parar, posso fazer uma massagem. Mas dormir é essencial. Dormir é essencial, claro. João. Pô, sem dúvida. Sem dúvida alguma. Até o Vinícius estava falando sobre a questão do cansaço ali atrás e eu lembrei do exemplo perfeito. Conhecido meu, ele personal trainer, né? E naturalmente personal já trabalha muito tempo na academia, já fica assim, acorda cedo, dorme tarde, né? E de certa forma ele se vangloriava por fazer isso, ele gostava de ter uma rotina apertada e dormir pouco. Afinal de contas a gente tem um lema hoje em dia, né? Se você não dorme tarde e não acorda cedo, você não está trabalhando, você é alguém à toa. E ele, apoiado nesse lema, seguiu essa rotina de treino, aula, e às vezes fazia um bico ali por fora, um segundo emprego como bartender, né? Ele atendia como barman, às vezes virava à noite. O corpo dele não aguentou uma semana. Ele começou, acompanhando ele no Instagram, começou a postar foto depois de uma semana e meia nessa rotina, mostrando taxa de remédio. Falei, galera, a gripe abraçou, não teve como. Até porque, se você segue uma rotina dessa, seu sistema imunológico não sustenta. Ele vai, assim, a inflamação dos treinos na academia, a rotina incessante, o seu cérebro todo sobrecarregado com excesso de informações, não consegue limpar, seus hormônios todos, assim, não estão regulados, e aí as doenças estão aí, né? E aí você acaba tendo reflexos não somente físicos, mas também emocionais e mentais, né? E você ter um sono, uma higiene do sono é muito importante. Como o Vinícius falou, as pessoas, por incrível que pareça, têm um jeito certo de dormir. E as pessoas não respeitam esse jeito, assim... o básico, né? O básico. Quando você dorme na sua cama, ajeitadinho, você vai dormir. A questão vai um pouco além disso. Vai dormir na cadeira do aeroporto. Pô, dormir. Vai dormir no sofá. Você não vai ter um sono de qualidade. Você tem uma pesquisa. E aí, exatamente, antes do Alex falar da pesquisa, já vai uma dica para você aí de casa. Já curte, já comenta aí que eu vou falar, vou soltar para vocês. Já vai uma dica aí para você aí de casa. Se você quer ter um sono de qualidade, faça o seguinte. Faça a sua última refeição pelo menos ali 3 horas antes de você dormir. Qual é o horário bom de você dormir? Entre 9 e 11 horas da noite. Já com essa última refeição já ingerida. Por quê? Quando você vai dormir com o seu intestino cheio, ou seja, com a sua barriga cheia de comida, como aquele morro de comida, você acaba dando um tiro no pé. Por quê? O seu intestino à noite é feito para reparar a fibra, limpar
a tua cabeça, o cérebro de informações excessivas e regular os seus hormônios, né? Vamos resumir aqui. Se você está com o seu intestino cheio de comida, o seu intestino não vai ajudar nesse processo. Ele vai querer digerir a comida que você mandou para lá. Naturalmente, ele não vai nem digerir e nem permitir que você tenha um sono de qualidade. Então você já vai acordar cansado. Você não fez nenhuma coisa nem outra. O seu intestino está voltado para digerir comida de dia, enquanto tem luz do sol. Depois que a luz do sol acaba, isso daí é provado cientificamente, não estou inventando aqui. Sim. Você entra num ritmo mais devagar, o seu intestino começa a ter menos movimentação, ele começa a entrar no processo de reparação. O problema é que a sociedade hoje prega que o legal é trabalhar pra caramba e não dormir. E aí a gente não consegue regular os hormônios, não consegue ter uma excelente digestão, não consegue regular a sua mente, você começa a ter um monte de problemas emocionais, físicos, a sua imunidade cai. E por aí vai. E as pessoas ficam, além disso, indo em busca de pílulas mágicas. Não, o que eu tomo para ter um melhor rendimento? Às vezes, vai tomando tarja preta para dormir, Às vezes, para ele ter um excelente rendimento, por que parece ele dormir. Se você dormir, você já está na frente de 90% das pessoas. Se você me perguntasse, quando a pessoa chega para mim na clínica e fala assim, eu não estou conseguindo dormir, eu já ligo o alerta vermelho, é o sinal vermelho. Porque o sono, se você me perguntasse, qual a atividade mais importante para a pessoa? É o sono reparador. Aí a pessoa fala assim, eu durmo 4 horas e consigo, Alex, fico bem. A revista Science, a maior revista publicada sobre saúde mental, fez uma pesquisa, Vinícius, caro amigo e amiga, e João. Elisângela, que já futucou o Diego ali, que já percebi, já deu uma futucada ali, tá? Estamos com um casal aqui, Diego Alves e sua digníssima Elisângela, fez uma pesquisa, Vinícius. E com 3 grupos. Um grupo dormia 4 horas, o outro por noite, o outro grupo 6 horas por noite, o outro grupo 8 horas por noite. Sempre que é feita uma pesquisa, eles pegam 3 grupos. O grupo que dormia 4 horas por noite não conseguia, o nível de produtividade e equilíbrio era abaixo da média. Vou repetir, o grupo que dormia 4 horas era abaixo da média. O grupo que dormia 6 era um pouquinho melhor. E o grupo que dormia 8 horas por noite, eles tinham um índice de criatividade, de equilíbrio, gestão, inteligência emocional absurdo. Porque eles tinham sono reparador. Eles geravam oxigênio no cérebro e o córtex frontal e as emoções, o sistema límbico, o masolímbico, conseguia produzir. E o pior, sabe o que era? Os 3 grupos foram perguntados. Não, e aí? Você dormiu 4 horas? Não, eu dormi 4 horas, mas eu estou bem. Tô bem. Eu estou bem. Não, eu estou produzindo. Eles não conseguiam enxergar, que eles não estavam conseguindo produzir com sono durante o dia. Isso tudo foi feito e foi acompanhado por um grande tempo, por muito tempo. Então você que está aí e fala assim, tem aquela ideia, né? Ah, não, tem uma básica científica, porque 6 horas tá bom. Não tá. 8 horas. É claro que hoje em dia, você fala assim, eu durmo 8 horas todos os dias, nós entendemos que é muito difícil. Mas entre 7 e 8 horas, você precisa ter um sono reparador. Você precisa dormir bem. Você vai passar mal. E se você não dorme bem, já fica o alerta aqui. Porque o acúmulo dessa ausência de sono vai aumentar o teu estresse, e o aumento de cortisol, a adrenalina, a noradrenalina, é ansiedade, falamos semana passada, é crise de ansiedade, é síndrome do pânico, é depressão. Então, fica o alerta para você ficar esperto. Dormir bem não é crucial. Vinícius, você consegue dormir bem? Como está seu sono? Conta pra gente aí. Não, meu sono não é regradinho do jeito que o João fala, mas hoje eu não tenho problema de sono. Já tive. Você não tem insônia, por exemplo? Não tenho insônia. Já tive, busquei ajuda, hoje não tenho mais. Mas, mais do que isso tudo, sabe, assim, essa questão do cansaço, essa questão do descanso físico, do descanso... Hoje me preocupa muito, muito mais o descanso mental, que a fadiga intelectual, essa fadiga intelectual que é muito trazido em razão dessa sensação que nós temos de produzir através do nosso esforço físico. Gente, a gente não vai falar os 7 cansaços aqui, a gente vai falar todos, até porque o cansaço é junto, tá? Só para explicar. Pode falar, Vinícius, cansaço mental. Nós, seres humanos, nós somos muito... Eu vou trazer uma figura bíblica como Tomé.
A gente precisa ver para crer. Precisa passar mal, né? Quando a ferida ela é física, quando você quebra o braço, quando você se corta, quando a cicatriz fica, a gente está vendo a ferida ali. A gente tá sentindo, mas a gente está vendo. Nós somos muito visuais. As doenças psíquicas, as doenças neuronais, a gente não vê. Quando é que a gente vai tomar conta dela? Quando a gente pede socorro. Quando tem uma tentativa de suicídio, quando tem uma depressão profunda, quando tem um transtorno de ansiedade. Burnout. Burnout. Por quê? Porque a gente só está começando a sentir. E a gente não está vendo. A gente não está vendo a cicatriz, a gente não está vendo um braço quebrado, a gente não está tendo o desespero do sangue escorrendo. E nós somos visuais. Então, nós somos tão visuais que esse sofrimento mental que nós estamos tendo, muito ligado à alta exposição em rede social, a quantidade de informações que nós temos e tudo mais, a quantidade de julgamento que nós vamos ter. Comparação. Todo mundo se expondo. Pô, meu amigo, hoje ele é um advogado de sucesso, o outro é um empresário, e eu sou quem? E a gente está se preocupando, querendo ser igual. E o que é sucesso, né? Porque esse sentimento de pertencimento, querer pertencer a uma parte bem-sucedida, faz parte do ser humano. Né? E até que ponto você querer ser igual ao outro vai trazer uma coisa boa para você? Por exemplo, um surfista. Se a gente for hoje ali, fala uma praia que tem surf aqui bom aqui no estado. Jacaraípe. Tudo Jacaraípe, eu não sei porque eu não surfo. Vamos lá, vamos para Jacaraípe. Vai para Jacaraípe um dia, 5, 6 horas da manhã, você vai ver os surfistas. Leva uma pessoa de meia idade, um senhor de idade, uma senhora e pergunta assim, o que você acha daquele pessoal ali? Vai chover uma chuva de elogio, né? Vão ser só elogios, né? Olha, bando de trabalhadores treinando surf, olha que legal. Todo mundo sabe, é vagabundo, maconheiro, e tudo você pode imaginar. Tá cedo na praia. Às vezes é um cara que ele pratica aquilo como esporte, ele é surfista profissional, mas aí quando alcança sucesso, o cara passa de vagabundo, surfista, maconheiro para o herói nacional, como aconteceu nas Olimpíadas. Com o Mineirinho. Com o Mineirinho. Olimpíadas foi o Ícaro, que fugiu agora. Enfim, um deles, o Ítalo, sabe né? assim? O quanto que aquele cara não ouviu de julgamento até chegar ali, quanto que ele não teve que ser forte mentalmente. Gabriel Medina. O Gabriel Medina, porque, com certeza, assim, eles ouviram muita aprovação em rede social, até chegar ali e ter o sucesso para... Você fez o diferente, você alcançou o sucesso, agora você vira positivo, referência. Mas enquanto você estava no caminho, muita gente te julgou. E as redes sociais expõem a gente a isso. A gente quer parecer igual para se sentir incluído. Olha que interessante o que o Vinícius falou, né? Ele trouxe o exemplo de um atleta, né? Todo mundo, de certa forma, se espelha em um atleta porque é uma pessoa que gera muito resultado e tem uma vida regrada, né? De certa forma, é um exemplo em muita coisa. O Ayrton Senna, ele traz na biografia dele que as pessoas que trabalhavam com ele, os médicos, né, e toda aquela equipe por trás, falavam incessantemente que ele tinha que descansar, ele tinha que dormir bem, porque senão ele não ia render nas corridas. Ou seja, o próprio Ayrton Senna foi o maior piloto de corrida que a gente teve aqui no Brasil. No mundo, né? E no mundo, para mim é o primeiro. Na minha opinião, né? Ele tinha que descansar, ou seja, até o cara que está lá na ponta, ganha várias corridas em níveis mundiais e nacionais, ele tinha que descansar, ele tinha que dormir. Ou seja, é uma necessidade do ser humano descansar. E outra, aquele exemplo que o Vini trouxe do pessoal dormindo no metrô ou no ônibus, aquilo ali já está num estágio assim, avançado de cansaço, porque o teu cérebro, durante a noite, ele tem mas o Brasil tá assim. Você pega um ônibus, tá assim, João. Eu sei, tá todo mundo dormindo aqui, ó, pendurado no Tá dormindo ônibus, pendurado na rua, igual o The Walking Dead. Aí, olha que legal. O Alex sabe bem disso, o Vini também. À noite, né, a gente tem alguns estágios do sono, e o mais profundo é o sono REM. E a gente tem essa fase durante a noite. O problema é quando você suprime o seu sono, ou seja, você dorme poucas horas por noite, 3, 4 horas, por exemplo, apenas, o teu cérebro não teve tempo suficiente para limpar e organizar tudo que ele precisava. Tem gente que não alcança esse Sim, tempo. tem Então, gente que não você já acorda cansado e tenta manter a rotina durante o dia. A pessoa não chega nem no grau, né? Exatamente. Só que o seu corpo ele precisa de mais, ele precisa de mais tempo. Então, o que ele faz? Ele suprime aquelas fases do sono e faz você chegar na fase REM logo. Para quê? Para ele, de forma assim, desesperada, conseguir limpar o HD, ou seja, o seu cérebro, a sua cabeça, e reorganizar alguma coisinha para você aguentar até o final do dia. Caso contrário, o seu corpo é uma máquina assim, extremamente avançada, ela vai pifar. Como o Vini trouxe o exemplo de uma própria máquina. Cara, Foi colocada numa perfeito. situação de trabalho assim, extensa e
Tô lembrando. Travou, pifou, queimou. Tô lembrando de um negócio sério aqui, João. Eu vi uma frase, Vinícius, João, você que está nos assistindo. Isso que o João e o Vinícius traz muito me agrada, porque eu li uma frase por esses dias e a internet não é terra de ninguém, não deveria ser. Como o Vinícius já falamos aqui em alguns episódios passados, eu vi uma frase assim: a receita perfeita para ficar rico e ser produtivo é trabalhar 14 horas por dia. E também é a receita infalível para você ter uma síndrome de burnout, exaustão, para você não conseguir trabalhar mais. Então, a pergunta que eu faço para você, meu lindo e minha linda, é por que nós temos comprado essa ideia? Por que tudo que as pessoas falam e escrevem, nós compramos para a gente? E aqui eu vou para o cansaço espiritual e já peço perdão, vou ser um pouco polêmico, tá? Olha só, você que é cristão, eu respeito aqui, não é um programa, mas principalmente aqui tem um evangélico, tem um católico, eu sou evangélico também. Tem um ser na Bíblia que foi altamente produtivo. Ele arrastou a terça parte de anjos dos céus. Eu não quero ser polêmico, mas hoje tem se usado também a Bíblia para exaltar essa produtividade, e o ser se chama diabo, tá? Para exaltar essa produtividade que a própria Bíblia não descreve. Jesus Cristo, escrevendo no livro de Mateus, ele falou que a gente tem que ser como os pássaros, descansar, confiar. E nós vemos aí, não quero falar nomes e nem classes, mas quando eu falo que a pessoa tem que trabalhar 14 horas e começar a declarar, porque ela só quer conquistar. Gente, a gente está numa sociedade que a gente tem que tomar cuidado espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, mentalmente, porque tudo que... Se você entra na internet como terra de ninguém, você compra aquilo tudo, e você acha que sábado e domingo você não pode parar com sua família, você não pode mais, já falando sobre um cansaço espiritual, fazer uma oração. Oração o quê, Vinícius? Um momento você e você. Eu vejo pessoas, inclusive também aqui levando para a igreja, que ficam trabalhando em vários ministérios, mas não tem a vida com Deus, o tempo a sós com ele e Deus. Aí fica vendo esse monte de frase aí de efeito, de pessoas aplicar, que falam que supostamente são teólogos e querem aplicar. E eu vou repetir. Tem um ser na Bíblia que foi muito produtivo, tá? Ele arrastou até essa parte de anjos dos céus. Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que eu vou comprar para a minha vida. E o Bill Shohane vem declarando, vem filosofando, vem falando. Então, galera, a gente tem que acordar, despertar. A gente é uma classe, uma juventude, a gente está estudando, a gente tem buscado, nós somos terapeutas, o João estuda. Então, assim, a gente precisa analisar aquilo que é colocado na internet, cara. Eu não posso comprar tudo, Vinícius. Agora as pessoas leem. Ó, eu tô te falando, vai lá na Bíblia e confere. Eu tô te falando algo aqui, o dado da Science, vai lá e confere. Não compra o que eu tô falando. Sim. E nós que vivemos em sociedade, assim, a gente não tem como, né, nos excluirmos e viver a parte da sociedade. Com certeza. Nós somos incluídos na sociedade e vai naquela crítica, assim, antigamente, no século passado, até parte desse século, né, nós éramos criados para ser obedientes. Nós tínhamos que ser obedientes na escola, no trabalho, em todos os cantos nós tínhamos que ser obediente a alguém com medo de ser punido, né? E essa questão de comprar muito na internet é porque hoje nós somos criados para ter desempenho. A sociedade do desempenho. A sociedade do desempenho. Que ao mesmo tempo não tem desempenho nenhum. É a falsa sensação de liberdade, porque a gente vê todo mundo produzindo e não tem jeito, a gente vai se sentir mal. Se a gente não produzir, a gente vai se sentir mal. Porque todo mundo cobra isso. Você tá vendo todo mundo fazer aquilo, por que você não pode? Exatamente. Sabe? Sim, você pode. Sim, você também pode. Sabe? Então, e se a gente ficar muito ligado nisso... A gente vai sucumbir nessa ideia aí. Aí a nossa saúde mental vai para o espaço. E olha que interessante. Como você falou, né, Vinícius? Hoje existe a galera parece que se põe diante de dois caminhos, né? O que você não dorme e produz, ou seja, o que você não dorme, mas você também ganha dinheiro. E o que você descansa, tem toda aquela sua saúde ali em dia, mas você não tem dinheiro nenhum. Isso é a maior falácia que existe nos tempos de hoje. Porque, tem por exemplo... dois extremos, você tá falando, exatamente. Né? As pessoas, parece que quando você se depara com elas no dia a dia,
parece que elas estão diante de dois caminhos. E esse caminho é o quê? É o que você descansa, você segue o rito que o seu corpo deveria, mas você não tem dinheiro, não tem sucesso que você desejava. Você tá rasgando o E verbo. o outro, Por exemplo, o outro você não tem um dorme, caminho- toma remédio, mas você tem dinheiro. Esse caminho, só pra pessoa, tem um caminho da preguiça que não faz nada, tem um caminho do exagero. É, Isso que você tá exatamente. falando, é isso que você A tá galera, falando. parece que quando você conversa com elas, parece que é isso daí. Ou você toma remédio e não dorme, mas consegue sucesso e dinheiro. Entendi, E o outro perfeito. caminho que vai no outro lado, né? Se você seguir o rito de descanso, dormir bem, comer bem e treinar, você vai ter que razoável saúde ali, mas você não vai ter sucesso nenhum. Parece que é essa a realidade e a crença que a sociedade joga em você. Só que isso é a verdadeira falácia, é uma mentira. Porque existem pessoas que seguem, e geralmente as pessoas de grande sucesso, por exemplo, eu trouxe aqui a figura do Ayrton Senna, né, grandes atletas, eles têm esse rito de saúde, descanso. Isso é essencial. Você sabe uma pessoa que não descansa, Alex? O escravo. Ele não tem a menor possibilidade de descanso porque ele é um escravo. Entendeu? Ele não tem chance de dizer, não, eu quero parar. Entendeu? Ele diz sim pra tudo, né? A exemplo do Instagram, esses dias eu vi lá uma menina, assim, colocando lá, assim, a dor ensina, né? Descanso jamais. E frases de efeito, assim, no Instagram dela, mostrando que ela é rústica, ela faz exercício físico, ela faz crossfit, mas ela não dorme nunca, você não vê nenhuma postagem de descanso. Enaltecendo o descanso, você tem que descansar, é sempre trabalhar muito, e fica jogando essa carga, esse peso, né? Colocando a pessoa contra a parede, você tem que fazer igual eu, porque se você não fizer, ó, você tá abaixo da linha ali, da régua de produtividade e você não vai prestar no futuro, você não presta. Basicamente é isso. Nós estamos sendo Doutrinados, né, pra isso. a gente está sendo escravizado Perfeito. pelas redes sociais, Exatamente. pela internet, pelo excesso de informação. Só que a gente não está pronto para isso, sabe? Excesso de informação é um negócio muito louco, porque você vai recebendo. A gente volta àquilo, vê para crer. A gente não vê nossa cuca, a gente não vê nossa mente, a gente não vê nosso cérebro, mas ele tem limitações. Ele tem limitações de quantas decisões ele pode tomar por dia. Exatamente. E você tá ali, da hora que você acorda, 7 horas da manhã, você acorda e faz assim, ó, pega o celular e olha. Deixa eu ver as notícias do dia. Aí passa 5 minutos, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem gente que fica com o celular ligado o dia todo, olhando. 13, 14 horas, 15 horas por dia. Imagina o trabalho que a mente da pessoa não tem para processar aquele tanto de informação. Não vai processar. Assim, é plena certeza absoluta que eu, Vinícius, você, Alex, você, João, você tem muito mais informação que Albert Einstein tinha. Sim, com certeza. Eu não tô falando que você é mais inteligente que Einstein. Eu tô falando que você tem mais informação do que Einstein. Eu tenho muito mais informação que Leonardo da Vinci tinha. E o cérebro dele era menor, né? Tinha 1,3 quilogramas. Eu sou mais inteligente que Leonardo da Vinci? Sabe? Você tem muito mais inteligente que... Muito mais informação do que, sei lá, que um grande gênio da humanidade que Sócrates tinha. Sócrates vivia numa praça. Que informação que ele tinha? Se alguém peidasse lá na outra ponta da Grécia, ele não ia saber. Nunca. Se você, com a câmera gravando aqui, se você soltar um peido aqui agora, daqui 30 segundos o pessoal lá na Dinamarca está sabendo. Qual a necessidade de ter tanta informação? Eu não estou falando que não há necessidade de informação, tá? Também porque tem muita gente que fala... Nossa, vai pro outro extremo, né? Não, você não pode ter informação nenhuma. Eu não estou falando Uhum. que não há necessidade de informação. Eu estou falando que a gente não precisa receber tanta informação. Nós não precisamos receber esse tanto de informação que tem na internet hoje em dia. Não precisamos. E se a gente ficar ligado nesse tanto de informação, nesse tanto de rede social que tem coisas para agregar, tudo nessa vida tem coisa para agregar, mas tem muita coisa também que você vai perder tempo. Não é que você não tem tempo para ficar 1, 2 horas, 3 horas com seu filho, não é que você não tem 1 hora para malhar, não é que você não tem 1 hora para descansar. É porque se você juntar de pouquinho em pouquinho que você ficou olhando aqui, você gastou a sua hora fazendo outra coisa. Ontem eu tava vendo televisão, passa propaganda de um remédio para dor. Que ela fala assim, você não teve tempo de ir pra academia? Você não teve tempo de fazer não sei o quê? Você não teve tempo de correr? Toma a pílula mágica. Toma essa pílula aqui que ela age mais rápido para tirar a dor. Então, assim, até o remédio está sendo acelerado para tirar a dor que você não teve tempo de malhar porque você estava correndo do trabalho para casa, de casa para o estudo. Então, até o remédio hoje tem que ter ação acelerada, feito de pílula de gel, porque você não teve tempo de malhar, você ficou com dor no corpo. Acelerado. E a gente não está pronto para isso. E, de certa forma, né, esse excesso de carga que a gente tem é um reflexo da própria desorganização que a gente tem em organizar o nosso dia. As pessoas não têm organização para nada, sim, não tem a mínima organização. E isso naturalmente impacta em você o quê? Ficar
sanando panes imediatas que aparecem na sua frente. O problema é que você é tão desorganizado que assim, aparece tanta coisa para você fazer ali na hora e você fica perdido. Aí somatiza aí com a noite de sono ruim, horas e horas no celular, sobrecarregando seu HD. Como é que você vai tomar decisões coesas? Entende? E determinadas decisões não tem volta. Às vezes tem um reflexo durante toda a sua vida, outras não. E aí, assim, enfim, é uma bola de neve que vai somatizando, no final dá o que o Alex falou. É síndrome de burnout, crise de ansiedade, crise de pânico, e daí para pior. A gente tem visto cada vez mais na sociedade. Se você não tem sua agenda, você vai se tornar a agenda do outro. Você vai se tornar a agenda do Instagram, você vai tornar-se a agenda de outra pessoa. Então a gente precisa tomar muito cuidado. E eu vejo também um cansaço emocional por uma pressão psicológica. Toda hora é anúncio, toda hora é pessoa falando, dando dica. Muito cuidado, procure um profissional para que você possa realmente, de fato, ter esse equilíbrio. Tem um negócio que eles chamam de agenda de vida extraordinária. Que de 15 em 15 minutos você tem que colocar uma tarefa para... Cara, como que você vai colocar de 15 em 15 minutos uma tarefa para você trabalhar o dia inteiro? Você não vai fazer nada. Muito cuidado com essas soluções mágicas. Por exemplo, o cara que é cristão, 15 minutos para orar. Então, agora Deus é a sua agenda. Não, são 15 minutos para Deus falar comigo. 15 minutos para que eu possa meditar. Cara, a gente está vivendo uma loucura. A gente não consegue parar. A gente não pode... se eu paro no sábado para assistir algo, a minha mente já começa a me pressionar, uma pressão psicológica que eu preciso produzir. A gente precisa entender que super-herói é só na Marvel. E mesmo assim, eles têm os defeitos dele. O Hulk tem uma raiva incessante. Então, muito cuidado. A gente precisa dar um passo atrás, Vinícius, e revisitar. E o assunto tá bom, e eu não quero que ele pare por aqui. Eu queria assim que a gente prosseguisse. Eu peço que você curta, comente, compartilhe esse vídeo, porque eu sei que esse assunto ele gera uma complexidade, mas vai gerar também em você vários insights. Anota. Vários ensinamentos. Vai tomando os ensinamentos, vai tomando notas, aquilo também que cabe para você. Tem coisas que a gente vai falar aqui, talvez não faça sentido, tá tudo bem. A gente não é dono da verdade aqui. Mas se você pudesse, não uma dica, Vinícius, você falar assim, algo para as pessoas que estão nos assistindo, o que você falaria para essa pessoa? Você como pai, você como... Antes de tudo, assim, deixando claro que quando a gente fala nessa situação de muita exposição, de muita informação, a crítica não é ao indivíduo. É óbvio que... A crítica é ao sistema. É ao sistema, claro. É a sociedade, como a sociedade está e como nós somos explorados pela sociedade dessa forma. Porque a gente mora numa cidade pequena, né? A gente mora em Vitória. Vitória é pequeno, Vitória não tem um trânsito, por exemplo, caótico como o de São Paulo, que quem mora fora da grande São Paulo ali tem que sair de casa às 4 horas da manhã para chegar no emprego às 8, sai do emprego às 18 para chegar em casa às 22. Então, assim, é até covardia. Às vezes a gente fala assim, essa pessoa no ônibus não pode pegar um celular para passar o tempo. A crítica não é ao indivíduo. O indivíduo está inserido naquele sistema, naquela sociedade, que é a sociedade que está vivendo isso. Então, é inconsciente coletivo, né, então, assim, a gente conversando sobre isso, a gente pode, às vezes, fazer alguém... que tem essa possibilidade também, que não é assim, todo mundo vai fazer isso que a gente está falando. A gente não está falando para todo mundo fazer isso. Mas quem pode racionalizar e aplicar isso na própria vida, desconectar um pouquinho de rede social, de notícias. Começar a refletir, né? Cara, uma coisa que eu acho que uma coisa que eu acho que todo mundo devia fazer: parar de assistir jornal em TV. Eu já parei. Principalmente os da hora do almoço. O cara come uma galinha ao molho pardo, se ele girar a televisão em cima assim, cai o sangue, né? Escorre o sangue para complementar a galinha que ele está comendo. E as pessoas olham aquilo, eu quero me informar sobre o cara que morreu lá em Nova Rosa da Penha. Por que você quer se informar sobre o cara que morreu em Nova Rosa da Penha? Por que você quer se informar sobre um assalto que aconteceu na Praia da Costa? Ou sobre uma porradaria que saiu em Itapuã? Você não tem necessidade disso. E isso faz mal pra gente. Isso faz mal pra nossa cabeça. Estresse, né? Desliga, almoça sem olhar.
quer assistir alguma coisa, assiste alguma coisa que não traga essa carga negativa para cima da Algo gente. que vai edificar, né, Vinícius? Sabe? É complicado, mas a dica seria essa, desconectar um pouco, tentar desligar um pouquinho. Na hora de dormir, não ficar olhando o celular na Pelo cama. menos uma hora, antes de dormir, você sabe, larga tentar um pouquinho viver uma vida menos acelerada, pelo menos fora de celular e de informação. Depois que a minha mudança começou comigo parando de assistir jornal. Eu não assisto. Nem eu. Na minha casa é proibido. Todo mundo que entra na minha casa sabe. Na casa de Vinícius é proibido assistir jornal. 2. Proibido. Na minha casa não abre jornal. E eu vou falar aqui já... João, dá sua conclusão. Se tiver uma dica, depois pra eu falo. vocês durmam. Busca dormir no horário correto. Existe, por incrível que pareça, um manual para você seguir ali, para você ter um bom sono. Não é só você fechar o olho ali e acabou. Né? Faz o que a gente comentou aqui, né? Durma busque fazer isso, né? Mais próximo disso, entre 9 e 11 horas da noite. E aqui não é para ser cedo. Perfeitinho, né, Exatamente. João? Tem época que você vai bater o escanteio e tem que cabecear, não tem Exatamente. jeito. Né? Não tá dando aqui, não é super-herói, não tá falando isso. Mas o máximo buscar acertar mais próximo desse alvo, né? Entre 9 horas, 11 horas, acordar cedo e comer com uma distância de ali até umas 3 horas antes de você dormir. Que aí você vai ter uma qualidade boa de sono, você vai me agradecer, vai lembrar de mim e falar, pô, o João falou isso, olha que noite boa que eu tive. A melhor sensação que você pode ter é de manhã acordar bem e sem estar cansado. É muito bom. Seu dia rende, você é super produtivo, sua cabeça funciona. É outros 500. Exemplo do seu João. Nos episódios passados aí, você virou diferença para hoje. Eu dormi, tava bem cansado. Gente, eu me coloco aqui. Alex, você faz tudo isso? Não, eu vou moderando, eu vou equilibrando. Tem dia que não dá. Mas a gente procura fazer. O que o Vinícius está falando? A gente tem que viver numa bolha. Não, quando eu quero buscar uma informação, amigo, eu abro minha internet e eu olho no jornal aquilo que eu quero ver. Aquilo que eu quero buscar, eu vou buscar informação. Eu não sou escravo da informação. É isso que o Vinícius está falando. Na minha casa não entra jornal. Não abro. Agora, eu busco a informação que eu quero e desligo. Existe um negócio, só para finalizar, para você entender, existe um transtorno que se chama nomofobia. Sabe o que é isso? O medo de ficar longe da internet. Porque se eu ficar longe da internet, vai ter alguma informação que eu preciso saber toda hora e eu não tenho aquela informação, isso gera angústia, ansiedade. Então, olha só, faz um detox da internet. Para um dia, um sábado, um domingo, vai para a praia. Nós fomos criados para ter contato com pessoas, com a natureza. Então, cara, eu sei que a gente vive num ambiente que a gente trabalha muito, que a gente busca, a gente não está falando coisas que são... eu preciso... Não, a praia é de graça. Você pode ir de bicicleta, o Vinícius vai todo dia, né, Vinícius? De bicicleta. Então, assim, nós estamos nos colocando aqui, inclusive à disposição. Você pode deixar sua opinião aqui abaixo, você pode deixar seu comentário, desde que seja educado, é claro. Você pode deixar o seu like, o seu comentário. E se você se identificou, escreve aqui abaixo pra gente. Lembrando que esse tema é um tema que tem tese de mestrado, de doutorado. A gente sempre procura trazer de uma forma fácil. Tem várias ramificações, uma forma simplista. Então, Vinícius, obrigado por mais um Sextou com Terapia, como sempre trazendo informações relevantes. Você, o grande João, aqui todo mundo é de casa, Alex aqui, agradecendo ao Diego Alves Fotografia, sua digníssima esposa. Pessoal, isso não acaba aqui, vocês já entenderam que o tema é extenso. E se você quer que a gente prossiga nesse assunto, escreve aqui abaixo. Se nós percebermos que tem curtida, comentário, a gente vai trazer a parte 2 da Sociedade do Cansaço, ok? Foi um prazer estar com vocês. Mais um Sextou com Terapia, toda sexta-feira, meio-dia. Aciona o sininho que tem aqui no canal, clica. Se você quer entrar em contato, os contatos vão estar aqui abaixo. Já apareceu aqui o site, os contatos, o telefone, pode entrar em contato. Não vou repetir, já apareceu aqui, só você clicar abaixo e deixar o comentário. E estamos finalizando mais um Sextou com Terapia, toda sexta-feira, meio-dia, o podcast da família brasileira. Lembrando, o menos é mais. É melhor fazer 6 coisas 1000 vezes do que 1000 coisas 6 vezes. Um forte abraço à família brasileira.